Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa aula de hoje continuando, né, sobre as orações subordinadas adverbiais. A aula passada nós falamos sobre a primeira parte, né, delas. Então, quem já terminou todos os exercícios, nós vamos fazer a correção deles, tirar as dúvidas, mas eu já vou deixar essa aula para quem já tiver com tudo ok, não tiver nenhuma dúvida e já quiser prosseguir nos estudos, tá bom? Mas vamos falar pessoalmente sobre esses tipos de orações. Eu quero que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a causal, consecutiva, proporcional, conformativa e concessiva. Então, lembrando vocês que todas essas orações subordinadas, elas estabelecem, né, uma relação que exprime circunstâncias em que ocorre o fato principal. Então, sempre elas estarão relacionadas, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira causal aqui, o primeiro exemplo dessa segunda parte que eu trago para vocês é a causal. Então, como a escola ficava perto da fazenda, os alunos iam às aulas a pé. Então, a oração principal, os alunos iam às aulas a pé, e a subordinada, como a escola ficava perto da fazenda. Então, o fato da escola ficar perto da fazenda era a causa das crianças irem a pé, certo? Então, percebam que elas mantêm uma relação. Quero lembrar aqui que a oração principal, por vir depois da subordinada, obrigatoriamente elas têm que ser separadas por vírgula, certo? E se fosse o contrário, se tivesse a principal e depois a subordinada, elas viriam separadas por vírgula? Isso aí é opcional, tá? Então, pode ou não, ok? Agora, o nosso segundo caso é a consecutiva, então é uma ideia de consequência entre a principal e a subordinada. Tenho aqui exemplos de conjunções que podem ser usadas, tá? Isso ajuda, mas não necessariamente precisa ser decorado. Então, quando você entende qual é essa relação, qual é o sentido, fica muito mais fácil. Então, tão que, tanto que, tamanho que. Por que esse último exemplo ele vem com um asterisco? Porque ele não é normal se usar na linguagem falada, somente na escrita. Então, todas as conjunções que estiverem aí seguidas por um asterisco, lembrem-se que é porque não são usuais na linguagem falada, tá? Então, a noite foi tão fria que a superfície congelou. Então, qual é a consequência da noite estar tão fria? O lago ter congelado, tá bom? Sempre que falamos em consecutiva, a gente vai ter sempre uma relação de causa e consequência. Andam juntos, né? Pela lógica, toda causa tem uma consequência. Então, olha o exemplo que desse outro slide, desse mesmo slide aqui do ladinho. A passagem era muito cara. Causa. Qual a consequência disso? Desistir da viagem. A passagem era tão cara que desisti da viagem. Então, a consequência da minha desistência foi qual? A passagem ser cara. Ainda tem o mesmo exemplo aqui, mas usando uma outra conjunção. Como a passagem era muito cara, desisti da viagem. Então, a causa e a consequência. Prestem atenção no seguinte, nesse segundo exemplo aqui, eu tenho como uma conjunção o como, que pode ser usada também na comparativa, lembram-se? Então, por isso que eu digo para vocês, não adianta só decorar essa conjunção. Não adianta, porque se você decora, qual o sentido dela? Você vai olhar aqui e vai falar, opa, ela é uma comparativa. Mas ela tem cara de comparação? Não. Essa aqui a gente tem uma causa e uma consequência, tá, turma? Proporcional, então,
exprime um fato que faz aumentar ou diminuir proporcionalmente o fato da oração principal. As conjunções que podem ser usadas, lembro para vocês que também estão lá no livro, tá bom? Então podem consultar na hora que estiverem fazendo os exercícios, que vocês vão ficar bem práticos nisso. Quanto mais carros circularem na cidade, mais confuso será o trânsito. Então, olha aí, olha a proporção, né? Entre ela. Então, um está associado ao outro. Quanto mais confuso será o trânsito, está associado a quanto mais carros circularem na rua. Então, proporcionalidade conformativa. Então, conforme combinamos, indica a forma, indica um modelo, um critério, de acordo com a qual se realiza o fato expresso na principal. Então, os fiscais agiram com rigor, como determinou o prefeito, ou seja, conforme o prefeito orientou. As conjunções que são usadas, como, conforme e segundo, lembrando que segundo não usamos na fala, somente na escrita. Concessiva, que me dá uma ideia de quê? De concessão. Olha esse exemplo. Bem, as conjunções embora, ainda que, mesmo que, conquanto. Então, exemplo, mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Por que uma concessão? Porque todos nós sabemos, pela lógica, que é perigoso entrar no mar se chover. Então, sinal de chuva no mar, sinal de perigo. Mas como nesse caso não vai haver impedimento se chover, caso chova, então há aqui uma concessão. Tudo bem, turma? Então, esse foi o nosso último slide, a segunda parte das orações subordinadas adverbiais, desculpem. Lembrando, vamos falar de novo sobre a pontuação. Então, se ela tiver na seguinte ordem, subordinada e depois a principal, obrigatoriamente usa-se a vírgula, mas se tivermos a principal e depois a subordinada, a vírgula vem aí como uma opção, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Um beijo e até já!